Bom dia, pessoal. Eu sou o Douglas Cantu, sou gerente de eventos aqui da Berge. Um prazer ter todos vocês aqui. Sempre mais um evento com a casa cheia. Sempre que a gente fala de dados, de monitoramento, a gente vê isso aqui. Para falar a verdade, modéstia à parte, porque eu que organizo os eventos, a gente tem enchido todos os eventos aqui ultimamente. A gente tem visto muito esse movimento de vocês quererem estar com a gente aqui. Isso é muito gratificante para a Berge, até porque a gente é uma instituição de comunicação e a gente preza, antes de mais nada, o networking, né? Então, muito legal ver vocês aqui. Eu vou acompanhando sempre a lista também, eu vejo que são segmentos muito diferentes de comunicadores que estão aqui. Então, muito legal ter essa união de vocês aqui. Aproveitem para se conhecerem. Mas o evento de hoje, a gente tem o patrocínio da LexisNexis e a gente vai falar de monitoramento inteligente de dados, num tempo que isso se reflete completamente na reputação das empresas, e a gente vai vendo cada vez mais uma complexidade no monitoramento de dados, com inteligência artificial e tudo isso que vem surgindo e se consolidando. A gente nota uma complexidade, e por isso a LexisNexis nos procurou aqui. Eles têm algo bem específico dentro de monitoramento para contar para vocês, e a dinâmica aqui vai ser primeiro da Ana Luísa fazendo aqui uma apresentação da LexisNexis, e depois a gente vai ter um debate aqui com as nossas outras participantes, que são a Gisele e a Paula. Então agora eu já vou deixar aqui para a Ana Luísa falar, não vou me estender, mas só deixando claro que aqui a gente está, esse evento aqui é para que todo mundo participe, tá? Então a gente quer muito contar com vocês. Eu vou fazer a mediação da conversa depois, eu preparei perguntas aqui, mas eu não espero fazer todas as perguntas que eu preparei, tá? Espero que vocês me ajudem nessa mediação, que é importante que a gente troque essa ideia. Esse evento está sendo gravado, tá? Então depois ele vai ser disponibilizado no YouTube da Berge. Então fiquem à vontade para divulgá-lo para quem vocês quiserem, para as equipes de vocês, que ele vai estar lá logo mais no nosso perfil, tá bom? Então é isso, gente. Aproveitem bastante o evento, tá? Com você agora. Obrigada, Douglas. Deixa eu só testar. Legal. Bom, gente, bom dia a todos. Bem legal ver a casa cheia. Douglas bem que falou, né, que vocês são muito engajados e realmente muito legal ver a casa cheia. Bom, pessoal, meu nome é Ana Luísa, sou gerente de novos negócios aqui na Lexis. Vou fazer uma abertura aqui para a gente abrir a discussão aqui depois com a Paula e com a Gisele, que vai ser muito rica. E eu já queria começar, na verdade, falando de alguns pilares aqui, né, que a gente sabe que as marcas hoje navegam em um cenário muito desafiador e complexo. Então a gente tem desde a parte da política, que mostra uma polarização da política, que gera uma polarização do consumo, né? Na parte de sociedade, a gente tem a questão do woke e anti-woke, né? Que é justamente a pauta de diversidade. Ela vem sendo questionada e menos investida pelas empresas, e isso é um movimento lá nos Estados Unidos que eles chamam de woke, né? E anti-woke. Meio ambiente, a gente não precisa nem falar, né, da questão de eventos climáticos extremos aqui no Brasil, no sul do país, no ano passado, enfim. Mas hoje o que a gente vai focar mais é em tecnologia, tá? A gente vai estar trazendo essa pauta pensando em monitoramento de mídia e também de que forma que as empresas hoje estão adotando essa parte de data-driven, inteligência artificial, né, que tanto se fala, e de que forma que realmente as empresas estão adotando, as agências estão ajudando também as empresas a navegar de uma forma mais otimizada com a tecnologia, tá? E pensando nisso, vou trazer um case aqui. Eu espero que o vídeo tenha dado certo, a Ingrid me ajudou, falando dessa pauta muito atual, né, do Papa. Então, eu trouxe esse vídeo aqui para a gente assistir e a gente discutir um pouco depois. Opa! Os cardeais escolhem o novo Papa, o mundo inteiro estava especulando.
Nas bolsas de apostas, o favorito era o cardeal italiano Pietro Parolin, que era um diplomata, experiente, braço direito do Papa Francisco e tinha um perfil moderado. Mas aí, 3 acadêmicos da Universidade de Bocconi resolveram jogar outro jogo. Eles aplicaram ciência de redes ao Vaticano para tentar acertar o nome do próximo Papa. Ciência de redes é a mesma lógica que o Google usa para ranquear páginas ou o Instagram para sugerir novas conexões para você. A hipótese era bem simples, só que era muito ousada. Até na escolha de um Papa, a influência e as conexões importam mais do que ideologia ou currículo. Daí os pesquisadores foram lá e mapearam os cardeais em 3 tipos de vínculos. O primeiro, relações institucionais. Quem participa com quem, comissões e quais conselhos da igreja. O segundo, laços de ordenação apostólica. Tipo uma árvore genealógica de quem consagra quem. E o terceiro, conexões informais. Ou seja, quem é mentor de quem já trabalhou junto, afinidades ideológicas. Daí com esses dados, os pesquisadores aplicaram 3 métricas clássicas, né, da teoria de redes. A primeira é centralidade, status, ou seja, quem está próximo do centro de poder. Não basta ter muitos amigos, é preciso ter os amigos certos. A segunda é intermediação, quem circula bem entre grupos e faz a informação fluir entre esses diferentes grupos. E a terceira, coesão, quem consegue criar alianças e unir laços opostos. Adivinha quem liderava em todos os ranks? Sim, o cardeal Francis Prevost, que estava em último nas casas de apostas. E no fundo, se tornou o Papa Leão XIV. Ou seja, na sua profissão e na sua carreira, tão importante quanto o que você faz, o que você entrega, é quem está próximo de você e de quem você... Legal. Sim. Gente, então, esses acadêmicos, né, eles, primeiro, né, que quem estava no ranking das apostas, né, nas especulações, era o italiano, né, o Parolin, e ele movimentou aí mais de 2 milhões de reais, né, não, de dólares, desculpa, em bets nos Estados Unidos. Esse tipo de aposta não é permitida no Brasil, né? É apenas para jogos e tal, mas lá nos Estados Unidos isso é permitido. Então, movimentou aí mais de 2 milhões de dólares para esse candidato. E aí, esses acadêmicos da Universidade de Bocconi, eles conseguiram prever quem seria o Papa utilizando essa tecnologia de redes, né? Que são redes bayesianas, enfim, para você verificar alguns pontos, como ele falou, né? Então, as fontes de dados que eles usaram foram, basicamente, quem trabalha com quem, né? Dentro lá dos cardeais, quem participa de grupos junto, trabalham juntos. O segundo, quem indicou quem, né? Então, não sei se vocês sabem, mas lá no papado, você precisa indicar as pessoas para entrar. E no terceiro, eram fontes de notícias e jornalistas que falavam dessas relações entre os papas. E ele até olha isso, né, gente? No vídeo ele fala que o Robert Prevost, né, que é o leão que foi eleito, ficou em primeiro nos 3, mas eu fui ler o artigo e, na verdade, ele ficou só no primeiro, que foi de status, tá? Então, eles conseguiram prever que seria o Prevost, né? Com base nessas redes de neurais, tá? E aí, gente, isso daí é um tipo de inteligência artificial, tá? É uma inteligência artificial preditiva. E aí, o que isso tem a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Eu vou apresentar para vocês esse framework, que eu não sei se alguém já conhece, que é um framework da Gartner, que ele fala sobre o modelo de maturidade em análise de dados. Então, você tem aqui os dados, né, que são super importantes, você precisa ter esses dados organizados e de fácil acesso. E aí você vai ter 4 tipos de análise. Análise descritiva, que é o que aconteceu. Ou seja, um exemplo fácil aqui do varejo. A receita caiu. Por que aconteceu? Então, por que a receita da loja caiu? Vieram menos compradores na loja no mês passado, ok? Preditiva, o que pode acontecer? Quantas pessoas vão voltar a comprar no mês que vem? Então, eu tenho um histórico, eu consigo saber que no mês de março, geralmente, 80 mil pessoas compram na loja. Então, eu estou, né, prevendo. E prescritiva, o que devo fazer? Então, se eu estou prevendo que 80 mil pessoas vão comprar e eu quero que mais pessoas comprem, eu já automaticamente faço uma ação de marketing direcionada para aqueles que eu sei que não vão voltar,
para fazer um cupom de compra mais agressivo, vamos supor. Tá? Então, o que esse framework ele fala? Aqui nesse verdinho, ele é interferência humana. Ou seja, para você falar assim, putz, a receita caiu. Você não consegue fazer uma ação, uma decisão e uma ação rapidamente para mudar isso. Né? Você tem uma interferência humana para que isso mude. Na prescritiva, né, e na preditiva, você tem uma tomada de decisão, né, uma interferência humana menor. E aí eu vou explicar isso melhor, acho que vai ficar mais claro nos próximos exemplos. Nesse exemplo do Papa, o que a gente está falando? Né? Que, poxa, se os concorrentes lá do Papa Leão soubessem que o Prevost era o favorito e que esses aspectos de conexões, de participar de fóruns lá dentro do conclave e tal, seriam relevantes, o que eles poderiam fazer? Tomar uma atitude, né? Eles poderiam, eu vou então me conectar mais aqui com outros cardeais, eu vou fazer um movimento. Ou seja, quando você sabe o que pode acontecer, você faz alguma alteração para que aquilo mude o rumo das coisas, né? Então, nesse nosso exemplo, é isso que eu estou trazendo. E aí, gente, antes de trazer aqui para a nossa realidade, deixa eu rapidamente aqui me apresentar. Eu trabalho há 10 anos na área de dados, né, aplicado a marketing e negócios. Então, atuei em institutos de pesquisa e consultoria de análise de dados, apoiando empresas aí de bens de consumo e também da indústria na tomada de decisão com análise avançada de dados. E hoje eu estou há pouco mais de um ano na Lexis, na frente dessas soluções de monitoramento de mídia e redes sociais. Tá? A Lexis, ela é uma empresa, não sei se vocês já conhecem, mas ela é uma empresa que nós temos muitos dados, nós agregamos dados e informações já há mais de 50 anos, então estamos aí em mais de 150 países. E hoje, mais de 80% das grandes empresas de mídia contratam os nossos dados, tá? Nossos diferenciais aí são uma cobertura de mídia global, então a gente tem conteúdo internacional, a gente também tem conteúdos licenciados, ou seja, New York Times, Valor Econômico, esses conteúdos que são fechados, a gente tem licenciamento e a liberação para utilizar a inteligência artificial junto com esses conteúdos, então uma fonte de dados confiável, né? E a gente tem acoplado cada vez mais inteligência artificial dentro das nossas ferramentas, tá? Então, gente, voltando aqui para o nosso exemplo, tá? Eu basicamente trouxe aquele framework de maturidade analítica para cá. E aí, quais são os eixos, né? Evolução no uso dos dados e o valor para o negócio. Então, como vocês podem ver, né, o descritivo, que era aquele primeiro, né? O que aconteceu? A receita caiu. Ele é usualmente usado pelas empresas e as agências hoje. E ele é usado para informar, né? Eu estou falando o que aconteceu. Já quando a gente vai, né, para o diagnóstico preditivo e prescritivo, ele é cada vez menos usado ainda, a adoção ainda é pequena, e ele já é usado para agir. Então, eu não preciso nem mexer que aquele dado, aquela informação já está me ajudando a tomar uma decisão, tá? Então, fiquem tranquilos se vocês ainda estiverem aqui, ainda estiverem no diagnóstico. Eu acredito que hoje as métricas das agências de comunicação, das áreas de comunicação corporativa, são cada vez mais para mostrar o valor, né, da comunicação para os CEOs, para o C-Level. Isso ainda é um desafio. E como que a gente pode fazer com que esses tipos de análise aqui possam nos ajudar a fazer isso, a comprovar esse valor cada vez mais, né? E aí eu trouxe um exemplo aqui mais voltado para a área de RP, para a área de comunicação, que é, por exemplo, o que aconteceu. Engajamento das redes sociais por campanha. Então, eu sei que o engajamento da campanha X, Y e Z foi esse, tá? Esse é o descritivo. E por que a campanha institucional teve um baixo engajamento? Aí eu vou destrinchar, falar, poxa, parece que teve alguma questão ali de alcance, que não foi tão relevante, enfim, aí você já começa a entender por que isso aconteceu. Aí o preditivo,
é o alcance estimado de um novo comunicado. Então, eu sei que um comunicado, ele vai alcançar tantas pessoas geralmente. Então, eu já tenho essa previsão. Se for menor do que isso, poxa, foi menor do que o esperado. Se for maior, melhor ainda. E o prescritivo vai ser quais influenciadores ativar para melhorar a reputação. Então, na verdade, aqui eu estou falando que eu já tenho uma indicação de quais influenciadores eu tenho que ativar e conversar para melhorar a minha reputação. E isso vai automaticamente fazer com que todas essas métricas sejam melhores, tá? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui. Outro exemplo aqui a gente pode falar de, por exemplo, previsão de crise com base em análise de sentimento e tendência de discurso público. Então, eu já sei que quando algumas menções são negativas, eu já tenho uma previsão de crise, né? Então, eu automatizo alertas com base em menções negativas. Então, isso já é uma forma de você tomar uma ação antes daquilo acontecer. Ao invés de a gente tomar uma ação depois que a crise ocorreu, eu já tenho algumas artifícios ali que já vão me ajudar a automatizar, a prever que isso vai acontecer, tá? Gente, tem uma água aqui. Eu tô falando sem parar aqui. Deixa eu ver qual que é. Ah, tá. Gente, assim, até aqui alguma dúvida? Não sei se a gente deixa para depois, Douglas. Um comentário. Acho que a gente vai ter mais chance de discutir aí no painel. Bom, gente, então esse foi o framework de maturidade de análise de dados, tá? Da Gartner. Ele ajuda muito para vocês entenderem qual estágio vocês estão hoje, de que forma que vocês podem chegar ali no prescritivo, né? Prever alguma situação. Por exemplo, cada indústria, cada segmento é diferente, né? Então, bens de consumo vai ser diferente da mineradora, que vai ser diferente. E cada profissional e CEO também é diferente. Então, de que forma que eu vou analisar, por exemplo, o que um CEO, um líder de uma empresa, ele tem pontos sensíveis, vamos supor, né? Então, o presidente da Unilever, que assumiu recentemente, tem um viés financeiro, né? Vamos supor. E a Unilever tem, de bens de consumo, naturalmente ela vai ter questões de ESG muito fortes, né? Então, a embalagem, questões de startups estarem crescendo muito rápido com novos tipos de negócio. Enfim, então, para cada segmento você tem a sua particularidade, para cada líder e CEO da empresa também tem uma particularidade. Então, como que a gente vai chegar para o CEO e falar assim, olha, existem pontos críticos aqui da sua trajetória que podem pegar em relação ao segmento que você atua hoje, né? E isso tudo com base em dados, com informações, né? Então, é essa onde a gente quer chegar. A gente quer ser preditivo, a gente quer ser consultivo para que esses executivos tenham realmente apoio nas suas ações, enfim. E então é um pouco dessa questão, tá? E aí, gente, né? Lógico que sempre tem o nosso momento do jabá aqui das ferramentas, mas aqui a gente vai trazer alguns exemplos legais, tá? Então a gente tem uma ferramenta de Social Analytics que ela vai ter aí mais de 150 milhões de fontes, blogs, fóruns, redes sociais. Então aqui vai ter, também tem TikTok, tá aqui. Ela tem uma análise de imagem também. O Newsdesk, que é uma ferramenta que ela vai ter mídias no Brasil, América Latina e outros países também, licenciadas e não licenciadas, e aí você tem aí também uma camada de análise dentro, você tem uma parte de automatização de newsletters, enfim, isso tudo para apoiar nessa parte de monitoramento, né, de você não precisar fazer de uma forma manual todos esses monitoramentos. E aí eu trouxe alguns exemplos de um dash aqui que a Ingrid me ajudou a desenvolver, né, de casa de apostas. E
aqui, por exemplo, né, dos últimos 30 dias, a Virgínia aqui no meio, Virgínia Fonseca, por conta da CPI das Bets, né? E aí você tem aqui o sentimento relacionado às palavras-chave. Então, neutro, positivo e negativo. Então, tem muito mais sentimentos negativos em relação à casa de apostas aqui, né? Do que positivos. E aí, quando é negativo, você está falando de Banco Central, Bolsa Família, né? Sobre os gastos do brasileiro. E a Virgínia ainda ficou aqui no neutro, né? Pois é. E aí você consegue fazer também, por exemplo, você consegue identificar quais foram quem foi mencionado nessas postagens, celebridades, marcas, emoções, eventos. A gente tem uma segmentação de tier também, se foi, saiu em notícia Tier 1, se foi Tier 1 News, blogs e fóruns, enfim. Então, tem algumas segmentações que a gente consegue identificar essas postagens. E aí, gente, o resultado com mais engajamento, tá? Então, você consegue ordenar para alcance, engajamento, foi justamente o do Parolin, que falou desses 2 milhões de dólares em apostas, né? Então, esse foi o post mais... que teve mais engajamento. E aí aqui tem uma parte legal que é de mapa de viralidade, né? Então, o mapa de viralidade, ele vai identificar da onde iniciou a conversa, pode ter sido de um blog, de uma notícia online, ou pode ser do Twitter, né? E aqui nesse caso foi uma notícia online, né, do G1, que gerou repercussão aí no Twitter. Então você consegue saber quem são essas pessoas que estão repostando. Então, para a crise, isso é muito legal, né? Porque você consegue entender de onde está vindo o burburinho, de onde estão começando essas conversas para você agir rapidamente, né? Então, ao invés de você pegar a crise só quando ela está estourando, você pega ali no momento que alguém repostou e você consegue conter melhor essa crise. Claro! Se o conteúdo inicial for em vídeo, mas na legenda ou no hashtag não tiver nenhuma menção, consegue captar ainda assim quando está sendo falado no vídeo? Vídeo aonde? No TikTok, no YouTube, no Instagram. Vai depender de qual canal, de qual plataforma, por conta da questão de privacidade. E a gente consegue pegar a transcrição do vídeo. Mas ele tem um delay. Então, se for olhar YouTube, tem pelo menos até 2 dias. Mas ele Eles pega, liberam. Eles costumam, mas o prazo deles é 2 dias, mas eles costumam liberar antes. Então isso para crise é um tempo. E no TikTok? TikTok não, hoje não pega. Não TikTok pega. é baixíssimo, assim, que você pega de dados hoje no TikTok. É bem restrito. Bem restrito. Sim. API. Canais próprios, basicamente. LinkedIn também é super restrito. Sim. Né? Super restrito. Mas acho que a Ana sabe mais detalhes. Não, Pode E sobre falar. alteração de caracteres, por exemplo, para poder difundir a notícia, vocês conseguem captar também? Por exemplo, no Twitter, as pessoas alteram uma letra ou uma palavra por um número ou por um asterisco, enfim, para poder citar aquilo ali e aquilo viraliza de uma forma muito rápida. Vocês conseguem captar a partir disso? Vamos supor, Virgínia. Eles vão colocar o V1, RG, e vão tentar mudar para poder não ficar tão... Sim, na configuração dos tópicos, você consegue colocar variações da mesma palavra. Então, você consegue colocar esses códigos que eles utilizam para pegar também. Pode? Acho que no anterior. Sobre o sentimento das mensagens. Sim. Aí vocês consideram volumetria ou vocês consideram tamanho de perfil, por exemplo, também? Uma combinação. Volume e taxa de engajamento, por exemplo. Para sentimento? Vocês só consideram o volume de interações, por exemplo, a quantidade de pessoas para considerar dentro do sentimento. Tem, Tá. sei lá, são 1 milhão de menções a Virgínia
E aí eu pego metade, tá negativo, metade Ah, tá negativo, entendi. E aí ela Você tá falando. neutra, ou Tá. você considera também o tamanho do canal que divulga a Virgínia? Se for, sei lá, o valor econômico falando da Virgínia versus um perfil com 1 milhão de interações falando da Virgínia. É uma boa pergunta. Qual que é o seu nome? Natália. Natália, a gente vai verificar isso para você, porque realmente eu diria que seria uma coisa mais simplista, tá? Que é mais assim, eu pego metade das menções positivas e negativas e coloco no neutro e não teria uma personalização do tier. Mas pode ser que seja possível fazer essa customização, tá? Mas eu acredito que é mais o primeiro caso, é uma coisa mais simples. Tá, obrigada. Então, e aí eu peguei acho que era a terceira notícia com maior engajamento da CPI das apostas, falando da Virgínia, né? Que aí ela teve uma viralidade um pouco mais, assim, bem mais, teve mais engajamento na viralidade. Aí vocês conseguem ver, tá vendo, que a postagem original do G1, de novo, gerou bastante engajamento no Twitter, com grandes marcas aqui. Aí outros notícias online, Blue Sky também, e aí foi repostado aqui lá para 20 de maio, aí de novo começou o engajamento em online news, então você consegue ver a história, né, dessa notícia sendo replicada. Pode falar. Em teoria eu consigo fazer esse tracking para monitorar fake news também, não? Sim, totalmente, exatamente. Você consegue pegar ali um perfil que começou a falar sobre aquele assunto. Sim, ele é bastante utilizado para fake news também. Tá? Aí, detratores e promotores, né? Então, aqui você consegue identificar quais são não só os perfis, mas também as páginas que estão falando bem ou mal ali do tema que você está buscando, né? E aí, gente, esse aqui é muito legal, que é um pouco do que, voltando para a primeira parte, né? Clusters de conversa, que é um pouco do que eu trouxe também sobre o Papa, né? Que é essa rede neural que você tem quais são os tópicos que estão sendo falados, né? Então, inclusive, até com a Letícia, minha colega, que ela me trouxe um site muito interessante que muitas vezes vocês precisam influenciar grupos, né, de conversa. Então, vocês precisam identificar quem está falando ali sobre aquele tópico específico de racismo, vamos supor. Ele e aí, ao invés de a gente ficar no senso comum ou daquelas pessoas mais influentes dentro dessa área, você conseguir identificar micro-influenciadores que têm muito engajamento, mas ainda são pequenos. Quais são tendências também, né? Então, além de você conseguir identificar pessoas influentes ali, você também identificar quais são, por exemplo, aqui é sobre maquiagem, tá? E aí tem um pequenininho aqui falando sobre crônicas, sobre sentimentos, sobre maquiagem. Então, assim, você consegue começar a pegar conversas ali do início, né? Você vê tendências, de novo, gente, para ser prescritivo, para ser preditivo lá para o seu diretor ou para o seu CEO, e não reativo, que é o que geralmente acontece, que a gente vai só olhar o que aconteceu depois que a bomba estourou, a crise aconteceu, ou não teve o engajamento que a gente esperava. Então, como a gente consegue ser mais proativo aí também com essas ferramentas, uso dos dados, assim, gente, eu não acredito que a ferramenta resolve tudo, né? A gente vai até falar um pouco melhor disso também depois, mas ela é uma ferramenta para vocês catalisarem essa parte analítica, mas sem as pessoas certas, os processos corretos dentro da empresa, isso também não vai acontecer, né? Pode falar. Uma pergunta aqui, ele traz... esses títulos que você está trazendo aqui são títulos de matéria, é isso? Não, desculpa, eu não expliquei direito também, né? Aqui a gente fez grupos de conversa sobre maquiagem nos últimos 12 meses. Tá. E aí a ferramenta, ela agrupou diferentes temas que estão sendo falados. Então, reviews de produtos, conversa sobre o blush da Rare Beauty, tendências e dicas de beleza. Tá bom. E aí vem tanto de imprensa como redes sociais? Sim, sim. E eu posso também selecionar concorrente? Consegue, sim. Consegue, tá bom. Sim, sim. Você consegue fazer a configuração Tá bom. que você quiser.
Mas quem configurou esses clusters foi você, ou fui eu, é isso? É, Quem nomeou isso? a ferramenta, ela tem uma funcionalidade que chama cluster de conversa. E aí ela é configurada e desenvolve essa análise de rede. Tá? Com os seus inputs, né? Você pode colocar quais são os parâmetros que você quer, quais são as marcas, quais são as bússolas. Tá? Bom, gente, vou deixar aí, então para o painel as perguntas também, a gente discute um pouco mais sobre cada tópico. Eu queria trazer que a gente está lançando aí o e-book de IA em RP e comunicação, então depois, quem deixou o e-mail aí para a gente divulgar, a gente manda para vocês o e-book, tá? Tá bem bacana. E, finalmente, né, trazer um pouco aqui para vocês contarem com as nossas soluções para navegar nesse cenário complexo, né? A gente tem algumas soluções aí que eu trouxe hoje, o Social Analytics, o Newsdesk, que ele é de monitoramento de mídia tradicional, rádio, TV, mídias licenciadas. A gente tem distribuição de press release também. A gente também tem serviços personalizados, né, de curadoria de newsletters, relatórios e fornecimento de dados também, tá bom? Então, fico à disposição aí, vamos para o painel conversar mais. Bom, pessoal. Obrigado, Ana. Então agora eu vou chamar aqui para se juntarem a nós a Gisele Lorenzetti, da LVBA, e a Paula Silvino, que é da Vale. E eu já queria começar pedindo para que vocês mesmos se apresentem. A Gisele Lorenzetti, quem estudou RP e não conhece, nunca ouviu esse nome, não prestou atenção nas aulas. Mas vou deixar ela mesma se apresentar. Não é verdade o que ele disse, mas tudo bem. Já que a gente está falando Começamos de dados, com começamos com fake news aqui. Bom dia a todos, muito obrigada, Berge, LexisNexis, pelo convite, muito bom estar aqui com vocês. Eu sou Gisele Lorenzetti, sou CEO da LVBA Comunicação, uma agência de RP, das mais longevas, a gente completa 50 anos em fevereiro. Não estou lá desde o início, tá? Fique claro. E minha formação inicial é Relações Públicas, depois eu fui sempre pro lado da gestão de negócios, né? Fiz administração de empresas, gestão estratégica de negócios, compliance, governança, porque eu vejo um link absurdo e total entre a comunicação e os negócios, ponto. Então essa é a minha trajetória. Sobre dados. Você contou o case do Papa, né? Vou contar uma historinha minha usando LexisNexis, inclusive. O Oscar, esse ano, eu já tinha assistido boa parte dos filmes quando teve a entrega do Oscar. E eu fiquei parcialmente indignada com a Nora ser o vencedor do Oscar, né? Tudo bem, ainda estou aqui, eu amei, eu achei incrível, mas não tinha certeza que era um filme para Oscar, né? Por ser brasileiro e tal. Mas, mas a Nora, eu assisti e era um filme. Ponto. Ponto, né? E para mim, o grande vencedor seria o Conclave, porque é um filme incrível, incrível. Só que aí, a pesquiseira aqui, né? Indignada, não adianta nada, né? Eu fui usar a ferramenta e pesquisei na época da análise, do julgamento do Oscar, quando todos os eleitores começam a votar, eu fui mapear a presença, tanto na mídia como nas mídias sociais, desses filmes. E aí eu fiquei chocada. Conclave era zero. Zero. Eles não provocaram conversas. Eles não se divulgaram, eles não estavam presentes na rede na época da votação. Quem estava presente? A Nora bombando. Eu não fui vitimada por essa divulgação, mas estava lá. E ainda estou aqui em segundo lugar. Eu achei genial, eu falei, isso você começa a entender o motivo de muita coisa. Então esse foi um pessoal, né?
brincadeira minha, mas foi incrível, incrível. Esse ano não vai dar muito certo essa técnica, tá? Já aviso vocês, porque os eleitores vão ser obrigados a ver os filmes antes. Então, eles não vão ser só influenciados pelas mídias, eles vão ter que assistir. Uma pena, porque senão eu já ia fazer bolsa de apostas e já ia sair ganhando, mas não vai ser dessa vez. Não vai ser dessa vez. Bom, sobre dados em relações públicas na agência. Agência de 50 anos, há 20 e tantos anos, a gente começou a se inquietar com essa questão de comprovar resultados, tirar a intangibilidade. Naquela época, eu usava muito uma expressão, né? O mundo migrou do Word para o Excel. Então, a gente tem que fazer essa migração. Como que a gente vai começar a comprovar resultados? E é claro que não é centimetragem, que não eram essas as métricas, mas como que a gente vai trabalhar, e não só na imprensa, não é só medir resultados de imprensa, mas de toda e qualquer ação de comunicação. Então, a gente criou uma metodologia lá no passado, muito baseada na lógica do BSC, Balanced Scorecard, que ele faz o quê? Ele zela pela implantação da estratégia para depois medir resultados. Então, essa foi a lógica do nosso trabalho há mais de 20 anos. Bom, só que a questão de métricas, de dados, vem evoluindo muito, principalmente nesses últimos anos. Então, o que nós fizemos em 2021? A gente montou uma área dentro da agência de inteligência da informação. Não é uma clipadora, não é para fazer isso. É exatamente para analisar dados e cruzar. Então, assinamos LexisNexis, temos lá a ferramenta. Mas só a ferramenta, ela não vai trazer toda essa análise que você precisa entregar, e muitas vezes, sem o cliente saber, a gente está fazendo estudo de cenário, porque eu também não me sinto segura com algumas decisões do cliente. Então, o que a gente montou? Uma área que hoje tem 3 pessoas, todas formadas em biblioteconomia, que são profissionais que são formadas para isso, para indexar, analisar, e eles têm uma facilidade em analisar cenários que é incrível, incrível. E essa área tem dado uns insights muito legais para cliente. Então, por exemplo, essa questão de cluster. Gente, é impressionante. Quando você começa um trabalho de RP, você tem que fazer uma campanha, alguma coisa assim, baseada nos clusters. Sabe por quê? Até trabalhando com associação. O cliente era uma associação. Aí tem o comitê de comunicação. E a gente vem vendo que influenciadores a gente iria trabalhar institucionalmente. Cada um do comitê falava o nome. Não, quem é relevante é fulano, é Beltrano, é não sei o quê. Vamos sair do achismo? Vamos para a plataforma? A gente achou um nome que nenhuma das indústrias, uma das indústrias desse comitê era a Coca-Cola, por exemplo, nunca tinha pensado, nunca tinha trabalhado. E a gente desenvolveu toda uma campanha com esse profissional que foi localizado via cluster. Por quê? Porque o eu acho, o eu penso, é muito influenciado pelos meus filtros e pelos filtros que a rede me dá. Né? Quando você vai aqui para dado, aí você tem muito mais certeza do que você está fazendo. Um outro cliente, uma indústria automobilística, nos contratou para fazer uma página eles iam lançar em 3 meses uma versão elétrica de um carro. Eles iam entrar no segmento de carros elétricos. Tudo bem, só que para a gente fazer esse conteúdo, eu preciso ter repertório, eu preciso criar várias outras matérias, né? Então, vamos estudar. Quanto mais a gente estudava isso, a gente via que a polêmica em cima da elétrica era muito grande. E que a marca que a gente estava trabalhando, ela era muito bem vista porque não tinha migrado para o elétrico. E a gente começou a levar esses dados para a empresa, isso virou dado de negócio. Não foi dado para comunicação. Foi a área de comunicação
levou isso para a área de negócio, falou, não é hora. E foram rever o plano. Então, eu sou apaixonada por dados. Por quê? Porque ele torna o nosso trabalho muito mais consistente, assertivo e estratégico. E como agência, eu fico muito feliz de ajudar os profissionais das empresas a darem um upgrade na comunicação, a mostrar de verdade, com dados, dashboards, o Excel, né? Não precisa ser Excel hoje, tem muitas outras ferramentas, mas a gente falar a linguagem dos negócios. Então, dados para a gente hoje é essencial. A ferramenta, ela nos dá boa parte do que a gente precisa, mas não é tudo. Eu tenho que cruzar dados, principalmente para gestão de crise. Então, você tem que usar muito o teu expertise para isso. Mas hoje não existe ação de comunicação sem estruturação em dados. É muito importante esse recado que você dá aqui, Gisele, porque a gente tem discutido muito isso. Eu comecei falando aqui, né? Sempre que a gente faz um evento e a gente coloca dados, monitoramento, a gente tem a sala cheia, porque a gente sabe que no frigir dos ovos ali, as áreas de comunicação, inclusive se veem ou se viam muito mais como áreas de humanas, né? E que a gente tem que fazer tudo do jeito que a gente consegue ali, porque tem muita coisa, muito pedido e tal. E quando a gente para falar de dados, a gente consegue entregar resultados mais factíveis para a empresa e para negócio, né? Você falou bastante disso. E a gente vê que há um descolamento, muitas vezes, entre comunicação e negócio, né? Como se a comunicação não gerasse negócio e não fosse responsável também nas empresas por aumentar faturamento, né? É que como a gente não está, muitas vezes, ligado diretamente a isso, como o negócio das empresas muitas vezes não é comunicação, as áreas acabam não sendo vistas assim, só que cada vez mais a gente tem visto, eu falo bastante isso nos eventos aqui, como as áreas de comunicação cada vez mais assumem papéis que antes eram só de marketing e hoje as áreas de comunicação assumem. A gente tem vários exemplos aqui de associados da Berge, que hoje as áreas de marketing dividem o trabalho com comunicação, com orçamentos, pensando em lucro e tudo isso, né? Mas legal, a gente vai falar mais disso. Só um parênteses ainda sobre isso. Aí eu vou usar os cabelos brancos reais. Gente... Você está dizendo que os meus não são reais? É que o meu é 100% branco. Entendeu? Não vamos competir. Vocês não imaginam como essa maldita máxima de que eu estudei humanos porque eu não gosto de matemática, como ela destruiu as áreas de comunicação. Hoje é um absurdo. E sabe o que continua sendo absurdo? As faculdades continuam fazendo isso. Então, você contrata estagiário. Por que eu fui para a biblioteconomia? Porque elas sabem usar Excel, gente. Pega um estudante de comunicação, ele nunca abriu Excel. Ele não sabe o que é coluna, o que é linha. Ele não sabe organizar ideia, ele não tem pensamento lógico. Então, se a gente não destruir isso entre nós, a gente vai continuar sendo uma área acessória e não estratégica. A Pamela Havaiano citou isso, do Itaú, falou isso em um evento aqui, e falou assim, a gente tem que parar, inclusive, de se orgulhar disso, de achar graça disso, e falar assim, a gente não entende matemática, porque a gente tem que entender cada vez mais. Bom, mas eu queria agora ir para a Paula Silvino da Vale, queria que você se apresentasse também, Paula, e contasse um pouquinho como a Gisele fez da sua relação hoje com os dados. Boa. É interessante a Gisele falar isso, porque eu sempre gostei muito de matemática e fui fazer a comunicação e me questionei muitas vezes, será que eu deveria ter feito engenharia, enfim, mas hoje eu lido com isso bastante no meu dia a dia. Eu sou Paula, né? Trabalho na Vale, eu sou publicitária de formação. Eu tenho mais de 20 anos aí de carreira dentro de comunicação. Eu estou na Vale nos últimos 5 anos, então vou fazer 5 anos agora em julho. E eu cheguei na Vale 1 ano e meio após a tragédia de Brumadinho, que foi uma das maiores tragédias corporativas e que após isso a empresa decidiu mergulhar numa profunda transformação cultural. Eu entrei um pouco nesse momento dentro da empresa
Entrei inicialmente para cuidar de comunicação interna, para fazer justamente para ajudar nessa transformação cultural, e já junto ali já cuidava um pouco da área de dados, de inteligência de dados, onde a gente já fazia bastante coisa, mas ainda era um universo um pouco mais restrito, até dado o avanço de tecnologia que a gente viu nos últimos tempos. Mas a história de dados e desse volume de informações, ela é anterior a mim dentro da Vale também, né? Então, se a gente for pegar, né, a reputação, medição de reputação, é uma história que na Vale vem desde 2007, dada a mudança de marca da empresa, né? Então, a Companhia Vale do Rio Doce, né, que desde ali da privatização, né, nos primórdios, é uma empresa que tem 82 anos, e ela já era medida desde 2007 com essa questão da troca de marca, né? E a privatização foi em 97, mas imagina até 2007, e ainda tem resquícios hoje, uma empresa ainda vista como estatal, né? Mas a Vale, ela sempre teve essa necessidade de medir as coisas, né? De acompanhar o seu desempenho e a sua performance. É uma das empresas mais relevantes do país, né? Ela tem uma importância significativa no mundo. Acredito que vocês conheçam um pouquinho a Vale, mas é uma das maiores empregadoras do Brasil hoje. A gente está presente em 5 estados brasileiros. A gente está presente em 18 países. Então, a gente tem todos os dias navios e navios circulando entre Brasil e China e outros continentes, né, e outros países, levando o nosso minério ali para fora. A gente tem uma operação que compreende mina, ferrovia e porto. Por ano, são mais de 1 milhão de pessoas transitando em nossos trens de passageiro. É bastante gente e é muito complexa. A Vale tem muitas coisas, né? A gente fala, né? Hoje a gente é o maior apoiador da cultura, o maior apoiador do esporte aqui no Brasil. Então, é muito além, né, da mina, ferrovia e porto, mas o que a Vale hoje entrega um pouco para a sociedade. Tem muitas frentes de transição energética, descarbonização, tem uma frente importante de conservação de floresta, né? Só ali no Pará são 800 mil hectares preservados de floresta do bioma amazônico. Então a Vale é essa gigante e que precisa ser monitorada, precisa ser acompanhada, enfim, dada toda essa complexidade, essa imensidão. Então eu estou aqui hoje para discutir, né, um pouco com vocês sobre isso, trocar um pouco as minhas experiências. Agradeço enormemente ao Douglas, à Berge, por facilitar, por me convidar para esse painel. Agradeço também a Gisele e a Ana, 2 mulheres incríveis aqui com bastante experiência. Fico super honrada de dividir esse painel com 2 mulheres. Douglas, tá tudo bem, mas né? E aqui a plateia, enfim. Mas é muito legal ver mulheres liderando essas frentes. E eu tenho o maior prazer de estar aqui e de dividir com vocês um pouquinho dessa experiência e trocar um pouco sobre isso. Obrigado, Paulo. Esse detalhe, a gente tem a área de comunicação, esse é um problema que a gente não tem, né? A gente tem muitas mulheres nas áreas de comunicação, muitas na liderança. Eu já esqueci de falar, desculpa. A gente sempre vê isso aqui. Que hoje eu cuido de marca, tá, gente? A minha área, né, é gestão de marca e dentro tem a parte de inteligência de dados. Bom, perdoa. Não, era isso. Legal, eu queria voltar agora então para Ana Luísa e começar essa rodada de perguntas. A gente já falou aqui de fake news, né? E a gente, uma coisa que é largamente falada sempre é sobre o Trust Barometer da Edelman, de que as pessoas hoje acreditam mais nas empresas do que em outras instituições como governo e até a imprensa, né? Só que com um volume tão alto de fake news que a gente tem, mesmo para as empresas, as fake news, as pessoas acabam duvidando de coisas que vêm, e isso aumenta muito ainda com a inteligência artificial, né? Hoje em dia é cada vez mais complexo. A gente sabia identificar a inteligência artificial 6 meses atrás facilmente, e hoje vai ficando cada vez mais nebuloso isso, e a tendência é que daqui 6 meses a gente já não saiba mais. Então, como que o monitoramento de dados pode ajudar as empresas? Como você vê que ele pode ajudar as empresas a se prevenirem disso, da desconfiança do público quanto a fake news? Perfeito. Eu acho que até a Paula vai poder falar melhor também, porque eu acredito que no segmento
da Vale, né? Existem muitas fake news relacionadas a isso, né? Posicionamentos controversos e acho que isso é super complicado, né? Acho que até eu estava conversando com o Douglas antes do evento que uma das formas das pessoas promoverem a mudança é esse ativismo hostil, né? Então elas estão descredibilizadas, elas não acreditam, elas estão numa crise de ressentimento com as empresas, apesar de acreditar nelas. E para promover mudanças, elas fazem, uma das formas é a fake news. Então, poxa, eu quero mudar, então eu vou aqui propagar uma informação que não necessariamente eu sei que é mentira, mas eu vou replicar uma informação sem checar a fonte, sem ver se é verdadeira, porque eu tô revoltada aqui com essa empresa, com a situação que eu me encontro, por exemplo. Então, é do ser humano isso, né? Então, assim, não dá pra gente controlar. O que a gente consegue é identificar, educar, né? E cada vez mais, isso é um passo de formiguinha, isso é algo que tem que ser feito ao longo do tempo, né? Então não é uma fórmula mágica, quando a gente fala da perspectiva das pessoas. Agora, quando eu falo da perspectiva das empresas, eu já vejo que existem recursos, né? Como a própria ferramenta de você identificar ali no começo, quando começa um burburinho, alguma conversa, você consegue mitigar, conversar diretamente com aquela pessoa. Então, é um trabalho muito minucioso, né? Não é um trabalho que é massivo, que é rápido. Ele vai ser realmente caso a caso e a gente precisa combater isso com a verdade, com as empresas falando a verdade também dos impactos socioambientais que elas fazem e o que ela também está fazendo para mitigar, por que é importante que ela faça esse trabalho, apesar dos impactos socioambientais. Então, eu acredito que são muitos aspectos, né, Douglas? Não é uma coisa só. E existem formas de você fazer isso de uma forma massiva e mais automática, né? Que são também as ferramentas, mas ainda assim é algo a longo prazo, personalizado muitas vezes. Perfeito. Extremamente, se eu puder adicionar, extremamente cuidadoso, porque tem muito robô também espalhando as fake news, então você precisa identificar ali no monitoramento quem está fazendo parte dessa conversa, quanto que está vindo de robô. É difícil você precisar muitas vezes, né? Mas quando você vê que é o retweet, né, super padronizado, exatamente a mesma mensagem, você já tem ali uma pista. E uma vez que aquela informação, a fake news está disponível, gente, qualquer um acha. Essa é a grande questão. E aí o trabalho para você pautar a sua narrativa, a sua mensagem, ele é desafiador, né? Porque aí como é que você vai construir? Você pode ir um a um ali, muitas vezes você não encontra espaço de conversa, porque essa pessoa que quer espalhar fake news, ela também está um pouco em busca de engajamento, de construir a sua fanbase, então não é o momento dela trocar alguma coisa. Se é algum veículo de mídia, aí sim você tem um pouco, você prepara ali o release, você vai dar a sua história. Muitas vezes você vai tomar a decisão de trazer isso um pouco para o seu perfil, para pelo menos, olha, se alguém procurar, tá aqui a resposta, né? Ou mesmo, que algumas vezes já aconteceu, disso se você identificar, está se tornando um burburinho tão grande, que você vai fazer um anúncio, provavelmente, para contar a sua, né, o fato correto. Não é a sua versão da história, mas olha, isso aqui aconteceu ou não aconteceu, é isso, isso, isso. Colocar um pouco para as pessoas a mensagem correta. Mas é um trabalho mesmo de formiguinha, porque você não consegue matar isso na primeira instância, e dependendo, né, como as redes funcionam todas integradas, alguma coisa que vai crescendo, que você consegue muito mitigar com o monitoramento, ir acompanhando, né? Você consegue, putz, isso aqui está crescendo, qual é o volume de menções por hora, para isso não virar uma crise, aí você vai entrando com ações ao longo desse caminho.
Mas, então, você está monitorando o tempo todo. Né? Então, muito volume de menções, enfim, que é para a gente o alcance e volume de menções as questões mais significativas de mensagem. E você acha que, nesse caso, o ideal é o governo controlar as mídias sociais? Ou isso pode ser feito pelas empresas, como vocês fazem, através desse monitoramento de dados? Acho que é um papel de todos, né? O monitoramento. As empresas têm essa capacidade, né, de fazer sua gestão com ferramentas. A regulação, aí é um pouco são vários atores, né? Tem inclusive o papel dos veículos de mídia nisso. Então, cada um precisa avançar na sua esfera ali, no seu escopo mesmo, para isso funcionar perfeitamente. Mas hoje, né, as empresas têm isso como escopo, né, de monitorar o tempo todo o que é falado sobre a sua marca, não só nas redes sociais, mas pelas pessoas, né? Porque o que importa, na verdade, é o que as pessoas acham, né? Então, a reputação, mesmo a imagem da empresa, é construída pelo que a gente faz, a gente fala, o que os outros falam e o que os outros pensam sobre você. Então, é isso aqui que você tem o tempo todo construindo a sua marca, né? Então, são vários atores diferentes e você tem que saber um pouquinho, né? Ler um pouquinho essas diferentes variáveis. E fake news é um assunto tão sério porque você está falando de papel e a mídia. Eu trabalhei muito tempo na mídia tradicional e a mídia, eu lembro isso já há 15 anos, quando começou a falar assim em fake news. Mesma história da inteligência artificial que eu falei aqui. A gente viu sites de fake news, era aquele negócio feito no paintbrush, ali, aquele negócio ridículo que você olhava e falava, isso aí, quem vai acreditar nisso? Só que ele foi, obviamente, evoluindo. E a gente sabe que, desde aquela época, fake news é, antes de mais nada, uma notícia na qual você quer acreditar. Então, assim, você vai lá e você replica uma notícia porque você quer que ela seja verdade. Então, ninguém fica replicando uma notícia, isso principalmente com política, né? Você ouve o político que você não gosta, você lê uma notícia dele e você mal quer saber se é verdade, você quer replicar aquilo. Então a gente viu muito isso e aumentando com a polarização. Ninguém vai atrás, né, Douglas, de confirmar. Tudo bem, prazer, eu sou Camila, eu trabalho no setor supermercadista, trabalho no Oxxo, para quem empresa aqui em São Paulo. E uma reflexão e pergunta junto, assim, né? Hoje o nosso dia a dia a gente faz microgerenciamento de pequenas crises ou de pequenas potenciais crises, né? Acho que mais potenciais do que atuais. Eu acho que a gente tem um desafio lá dentro de também determinar o que é crise, né? A gente vive um mundo muito polarizado também, né? Então, ou é certo ou é errado, né? A gente não tem mais um meio termo. E muitas coisas que às vezes são uma opinião no LinkedIn, um comentário, às vezes a própria empresa já olha e fala, meu Deus, isso é uma crise, vamos parar. E às vezes não, é só um formador de opinião que trouxe um dado de fato. Então, como que vocês lidam no dia a dia com isso, né? O que é crise, como determinar o que é crise? Porque eu acho que hoje, sim, a gente tem que fazer o microgerenciamento, porque do dia para a noite a gente pode estar no Jornal Nacional muito rápido, né? Mas eu tenho um pouco dessa dificuldade de estabelecer a régua, né? Do que é crise, para a gente fazer isso com mais atenção. Desculpa, qual é o seu nome? Camila. Camila. Realmente acontece isso mesmo que você relata. Principalmente, assim, o conselho, o comitê executivo, ou próprios executivos, eles recebem muita coisa no WhatsApp deles, né? Então, eles já disparam pra gente, assim, isso aqui está acontecendo. Eles falam, calma, né? Porque nem tudo é uma crise. Inibe a criatividade até de pensar em algo positivo para inibir, né? Porque você vive num modo constante de crise. Tem crise, tem emergência e tem apenas um post, né? Enfim. Então, o que a gente fez, né? O que a gente faz lá na Vale, e trabalhei também no Itaú e cuidei de crise lá, e a gente também tinha, é uma régua para você definir em que momento que isto é realmente uma crise. Acho que nas duas empresas, um pouco falando da Vale, a gente tem alguns incidentes que não são só questões que as redes sociais deflagram uma crise. Então, tem outros critérios de negócio para somar a uma visão sobre o que é crise. Mas
olhando na perspectiva das redes sociais, a gente olha um pouco essa quantidade de menções por hora, o alcance de quem está postando isso, e aí a gente tem um histórico, né? Porque aqui, para a gente ter as ações aqui, que a Ana até falou, de preditivo, é importante você ter histórico. Se você não tem, começa a formar esse histórico. Para você entender o que para você é sensível. Então, são 100 menções por hora? São 1000 menções por hora? São 500? Qual é o alcance disso? E você vai setando a sua regra. E de tempos em tempos você revisa. Porque o contexto pode mudar muito para você. Então, você tem esses gatilhos. Então, aonde que gera alerta para a gente? Porque aí é tudo uma rotina e um processo. Então, gera um alerta quando atinge determinados critérios. Então, isso gera alerta para todo mundo. A gente tem duas regras, uma de volume e alcance e uma outra de pessoas influentes. Então, que não precisa ter volume para isso. Então, se o presidente, se um ministro, enfim, ele fizer um post, isso já sobe um alerta automático. Pode ser que aquilo não vire absolutamente nada, mas é importante a gente monitorar. E aí o alerta a gente define um pouco para quem vai receber esse alerta, e aí você acompanha, né? Então, se a gente tem esses momentos, quando ela chega num critério, agora é leve, tem leve, severa, crítica, enfim, a gente vai dando esses nomes, né, desses critérios. Quando ela atinge o nível de severidade, aí entra o time de crises propriamente, para daí atuar, aí é instaurado o comitê de crise, onde vai se discutir os posicionamentos reativos, né, proativos e todas as ações ligadas a isso. Mas a gente tinha bastante dificuldade de lidar com essas questões, né, do que vem ali por altos executivos e até para falar, não, calma, tá tudo bem, tá controlado. E no momento que não, né, que isso passar do ponto, a gente já tem toda a ação aqui pronta para entrar. Né? Paula, e é muito importante saber o horário da ação, porque às vezes você se antecipa, você acaba colocando uma resposta e não era o momento de você aumentou a crise. Você colocou um pouquinho, então tem que respirar fundo. Queria colocar a Gisele nessa conversa aqui para perguntar uma coisa, emendando aqui. Você está falando do que é importante para vocês da Vale e tal. E você, Gisele, que atende vários segmentos, né? Que você atende várias empresas de segmentos diferentes. E a gente sempre fala aqui nos encontros também, tem muitas coisas que a gente vê que uma mineradora e uma agência tem um problema exatamente igual, e tem coisas que são particularidade dos negócios. Mas você que atende vários segmentos, o que você acha hoje que tem mais em comum e o que te pedem mais para medir? Acho que o que tem mais em comum tem a ver com a pergunta da Camila, né? Como que eu trabalho uma postagem, né? Tem uma postagem lá, primeiro, dados, né? Quem fez essa postagem, deixa eu olhar a rede dele, o quanto que ele está contaminando outras pessoas, e principalmente, que é uma das coisas mais complicadas e que o alto escalão também tem dificuldade, é você entender, esta crise é minha? Porque muitas vezes a postagem tem a sua marca, mas a sua marca está como total coadjuvante. Está dentro de um contexto que ele quer exemplificar e tal, e de repente ele tem um objetivo de atacar um outro setor, de atacar uma autoridade, de se posicionar. Esta frieza de você olhar e falar assim, esta crise é minha, é o mais importante na gestão da crise. Os dados vão ajudar, mas essa experiência é a mais importante. Eu conto muito o case, lembra das vinícolas lá do sul, que trabalho análogo à escravidão e tal? Sim. Então eram 3 vinícolas que estavam sendo acusadas, veio a denúncia, elas responderam, cada uma fez seu comunicado, muito bem feito, todas, tal, e era o que tinha que fazer na hora. Ponto. Daí para frente, acabou a notícia, porque isso vai para a área de investigação, tal, não tem mais notícia. Saiu da mídia, né? Saiu das mídias, mídia social, mídia, tal coisa. Só que o que acontece?
2 dias depois, uma associação lá que representa a indústria e comércio local fez um posicionamento no LinkedIn falando que é um absurdo, que não aceita, e o último parágrafo, ele diz: a culpa disso é do governo que fica dando recursos a essas pessoas que não precisam mais trabalhar. Então, com isso, a gente tem que trazer... não, ele só falou isso, não tem que trabalhar. Este é o problema, é estrutural, é o governo que dá. E era início do governo Lula. Bom, um vereador na Câmara de Caxias do Sul fez uma fala. Tá vendo? Se a gente contratasse os argentinos, isso não acontecia. Como a gente tem que contratar essas pessoas lá da Bahia, que só sabem tocar tambor e ir para a praia, é aí que acontece isso. Bom, isso foi virando uma crise, virou uma crise diplomática entre os estados. O governador do Rio Grande do Sul teve que ir na Bahia pedir desculpa para o governador da Bahia. Foi na casa do Gilberto Gil pedir desculpas. Então, a coisa perdeu-se o controle. A crise é das vinícolas? Não. Elas tinham que se posicionar nesse rastilho de pólvora? Não. Mas essa decisão é complicada, porque foi graças a elas que começou a crise. Mas a coisa foi tomando outros rumos que você não dirige mais. Então, aí é o olhar. Quem está falando? Qual o interesse? Quem é esse vereador? De que partido ele é? Por que ele está fazendo isso? Então, a análise é muito mais complicada. E aí, assim, convencer a alta direção, não é nossa. Não é nossa. Se a gente se meter, a gente vai virar protagonista junto com o Gilberto Gil, entendeu? Vai escalar. Vai escalar. Então, essa questão de crise, você precisa de dados e experiência para lidar. E acho que essa perguntinha parece tão óbvia, gente, mas não é. Não é. Esta crise é nossa. Ela aconteceu nas nossas instalações, mas não é nossa. Então tá, alguém foi no Oxo e fez uma besteira lá. Ok, você é o local, né? As aulas de jornalismo, o quê, quando, onde, porque você é onde. Só isso. Então, você não... Claro, você vai mapear. Você vai continuar vendo os dados até que ponto aqui não vai... Oxo promove... Entendeu? É isso, mas é complicado. E ver o tamanho do remédio. O tamanho do remédio tem que ser proporcional ao tamanho da dor, né? Ô, Ana, eu queria aproveitar esse gancho, então, te perguntar. Assim, só aproveitar esse gancho e a gente já volta com vocês. Se você acha que todo dado é válido, então, e por que projetos de dados costumam ou podem falhar? Perfeito. Olha, é uma pergunta difícil. Eu fiquei pensando, assim, essa parte dos dados, se eles são válidos. Até o fake né? Até o que não é verdade, até aquele que é enviesado, ele é importante para você balizar, né? O que eu não quero, o que é bom e não é. Então, nesse sentido... Sim, né? Quanto mais dado e informação você tiver, você consegue ter um critério, né? Sobre o que é bom e o que é ruim. Então, eu diria que sim, e que você precisa organizar seu dado, estruturar o seu dado, navegar em dados fidedignos e verdadeiros. Então, o que a gente tem muito eu vi até um estudo da Columbia que eles faziam um treinamento com 8 motores de AI. ChatGPT, Gemini, da Microsoft, Copilot e tudo. E aí eles faziam um estudo que eles perguntavam eles colocavam uma parte de um texto de uma mídia premium, então, do Valor Econômico, do New York Times, eles colocavam um trecho de uma matéria e pediam para eles identificarem o título da matéria e a fonte. Assim, da onde é esse excerto desse texto que eu mandei. Em 80% dos casos, eles não os motores não acertavam e ainda jogavam fake news. Então, sabe aquela coisa de você... até você estava falando do Oscar, né?
aquela que participou do Oscar, que ela falava, não posso comentar. Glória Pires. A Glória Pires. O ChatGPT não tem isso, gente. Ele não posso comentar, ele vai comentar. Mesmo que ele não saiba. Ele vai comentar. Ele vai gerar uma informação com muita certeza, assim. Comparo ele também com o heterotop, que sabe tudo e só se coloca como sabichão, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando a gente pergunta uma informação para o ChatGPT, ele vai te trazer um retorno, vai fazer um texto para você, um press release lá maravilhoso, vai pegar uma fonte que não faz sentido, vai falar um negócio que não é verdade. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado e estar num ambiente seguro, né? Com fontes que são verdadeiras e não terceirizar o trabalho realmente para esses chats, né? Então, e a sua pergunta sobre os dados, né? Por que os projetos de dados falham? Muitas vezes existe uma questão de não estar ligado com a estratégia, então o CEO ele não endossa esse projeto, são projetos que muitas vezes eles demoram para se tornar operacionais, então não é um retorno rápido financeiro, é uma questão de cultura, né? Então, aquele tripé básico, né? Processos, pessoas, tecnologia, que vão agir sobre a cultura, no final das contas, né? Então, a cultura da empresa não está voltada para isso, então existem muitos aspectos que fazem, acho que é um outro webinar até isso, outro evento, falar sobre por que esses projetos de dados, principalmente onde não tem cultura, eles falham, né? Você precisa agir intencionalmente na cultura para que isso se solidifique, né? Então, tem que ter paciência também. Perfeito. As perguntas de vocês agora, quem que tem perguntas? Eu queria, acho que para as três aqui dentro aí do contexto do negócio de cada um, eu trabalho numa empresa de tecnologia que é do setor de EdTech, né? E aí é super difícil a gente dizer o que é uma EdTech, né? E a gente está com um desafio lá de entender o quanto de fato a gente é uma autoridade nesse setor. Então, eu não sei se vocês têm alguma dica ou alguma métrica que vocês usam para medir a autoridade daquela empresa dentro daquilo que é um tema estratégico para ela, que no nosso caso é assim, ó, biometria facial, fraude, né, essas coisas. Então, eu não sei, queria ouvir um pouco de vocês, se vocês fazem esse tipo de medição e como que vocês fazem. Vou te dar um exemplo. A gente está agora trabalhando, né, de ações voltadas um pouco para a COP, né, que esse ano é no Brasil, enfim, a Vale tem muitas ações de descarbonização, transição energética, preservação de floresta, coisas conectadas com o que vai ser debatido na COP, né? E só fazendo um paralelo, por exemplo, para você verificar um pouco a autoridade, é super importante, assim, por exemplo, na COP, o que está sendo falado sobre COP e em quais conversas eu estou sendo espontaneamente citada. Porque aqui você começa, então tudo que é falado sobre transição energética, quem são os players que estão aparecendo? A Vale está sendo citada espontaneamente? Ou quando eu sou citada é porque eu motivei por meio de um release, né? E o release também é uma ação muito boa para a gente pautar. Então, se eu estou monitorando aquele debate público, aqueles assuntos estão surgindo, e eu vou monitorando isso no tempo, será que tem alguma daquelas coisas conectadas que são pertinentes, coisas relacionadas com o que eu faço? Eu posso trazer para dentro de casa, formatar uma mensagem-chave, buscar um pouco mais qual a minha proposta de valor e aí pautar os veículos e contribuir para o debate sobre isso. Então, fazendo um pouquinho esse paralelo, talvez seja uma forma de você ver um pouco esse share of voice, né? De quais são os assuntos que me interessam, o quanto que eu estou sendo citado neles espontaneamente, ou enfim, quando eu estou sendo trazido. E também, a partir do momento que eu pauto, qual é esse tom? O que as pessoas estão... as matérias que vêm saindo, elas estão trazendo que perspectiva sobre a minha empresa e sobre a minha marca. Então, acho que eu tentei te trazer um pouquinho esse paralelo.
Eu acho que uma coisa muito importante é você fazer aquele mapa de clusterização, que você vai colocar os temas para identificar quem está liderando essas conversas. Então, essa é a primeira coisa. Aí você vai conhecer a fundo quem são esses líderes, como que eles agem e tal. Esse é a tua radiografia inicial. Aí você vai fazer o seu plano de ação para se posicionar de acordo com seus interesses no determinado tema. E vai continuar medindo. Eu trabalho muito com Public Affairs, que é Advocacy mais comunicação. Então, eu tenho que trabalhar muito com o cenário inicial. Então, essa é a radiografia do que eu tenho hoje. Às vezes, eu uso o próprio Google para ver como que essas conversas estão presentes. Então, então eu tenho que modificar isso também, eu tenho que mudar isso. Então, esse mapa de clusterização, ele te dá o ponto de partida para você pesquisar, entender, definir suas estratégias, o que te diferencia nesse cenário, como que você vai trabalhar esses diferenciais e que, sempre é a pergunta, né? Que dados você tem para validar os diferenciais? Não pode ser discurso. Você tem que ter narrativas consistentes, e isso implica dados. Né? E depois você definir que narrativas você vai usar para quais stakeholders, para que eles prestem atenção em você. E daí você vai medindo. Acho que a paixão dos dados é essa, é medir sempre. Você consegue ver alteração. É igual o painel de mídias sociais. Você vê o que está acontecendo, você faz um investimento, você já vai medindo, você pode atuar. Então, os dados permitem isso. Quando a gente não trabalha com dados, a gente volta ao século XX, de ficar passivo. O bom e velho, eu acho, eu penso, eu acredito. Aí pode te ajudar muito, porque são as mensagens, quem fala sobre aqueles assuntos, porque tem tudo uma ação que você pode fazer. Mas a premissa, acho que é um pouco que a Gisele comentou, que é, se a empresa precisa fazer. Se ela faz, tá tudo bem. Grande parte tá aí. Se ela já faz, é questão de trabalhar bem ali um planinho de comunicação para dar vida a isso e aí começar a construir aos poucos essa autoridade. Planinho não, né? Um grande planejamento de comunicação. Às vezes, né? E acho que um complemento aqui é concorrentes também, né? Você vê benchmarks, você vê benchmarks, quais são as empresas que já estão navegando esses ambientes que você quer estar e pode se espelhar, né? E os competidores, eles estão nos veículos que você está, então acho que isso é legal. Nesse contexto, você acha que esse monitoramento de dados ajuda a gente a furar bolhas também? Sim, acho que nesse sentido, né, quando a gente fala de... você às vezes está mirando num veículo muito grande desse sistema de cibersegurança. Porém, você tem um blog que ele é muito compartilhado, que as pessoas olham muito. E, poxa, você tá ali, você tem um blog post ali, uma matéria, é super relevante. E aí você vai conseguir identificar isso quando você olha para o mapeamento dessas mídias, né? Para engajamento, não só para alcance. Então, quando você fala de furar bolha, é para pessoas e para veículos, né? Então, acho que ajuda sim. Mais perguntas de vocês? Por favor. Eu queria voltar um pouco ao contexto de crise, e aí voltar um dado que ela apresentou sobre a Virgínia na CPI. Eu queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês, se vocês consideram que ela passou por uma crise de reputação e qual é o impacto que isso tem na marca dela, por exemplo. Porque na minha bolha, ela teve uma grande crise de reputação. Vendo o dado, aparentemente não. E entender um pouquinho da polarização. Então, no mundo politicamente polarizado, o que é considerado crise ou não diante dos dados que a gente vê. É difícil, porque acho que quem tem a resposta ali é a própria, né, gestão ali da Virgínia, se isso foi um risco na imagem ou não. Porque hoje o que a gente consegue capturar aqui individualmente são as nossas bolhas. Então, na minha bolha, senti que foi. Quando eu olho o dado,
aqui que a Ana expôs, me faz um pouco ler que ela tem um fanbase gigante. Pessoas muito apaixonadas por ela e pelos seus produtos. Sim. E os produtos dela têm questões, sim, de qualidade e que, por hora, também não estão sendo... acho que ainda não chegou a ser um risco ali, fazer algum dano na imagem dela. Então, aqui me leva a crer que o fanbase dela ele é super potente, então deu ali uma equilibrada no que poderia. Agora, é olhar um pouco mais a fundo e entender, será que tem alguns clusters onde isso é muito mais negativo do que positivo? Porque aqui a gente só está vendo o recorte geral. Mas será que quando a gente olha o público jovem é super positivo e eles estão influenciando ao passo que as pessoas, né, com E que talvez a assessoria 30... dela faça o que a Gisele falou, né? De olhar e falar assim, tá, mas o problema é das bets ou é seu? Né? E o seu público está sendo influenciado por isso, o seu público de fato que consome, que curte você ali, que dá os likes, eles estão se importando com isso de fato? Né? Ela tem um lifestyle, né, assim, que gera muito engajamento, conexão. Eu analisei, não fui para os dados, tá? Mas essa questão, então, ok, perda de seguidores, aconteceu. Só que os senadores começaram a fazer selfie com ela, filmes e fotos, para levar para onde? Para suas bases, que provavelmente não eram seguidores, não era o público da Virgínia. Então, de repente, ela furou uma bolha assim, ela entrou num novo segmento, ela conseguiu novos seguidores de um outro setor. Eu acho que tudo parece muito estratégico, muito estratégico. Tanto que o fim da história é a rainha da bateria da Grande Rio, substituindo Paola Oliveira, que também foi um case. Grande Rio está sendo um case. Como que comunicou a saída da Paola Oliveira, em que momento que ela está brilhando na novela e tal, e agora quem vai suceder? Virgínia. Então, assim, acho que tem muita estratégia por trás disso, sim. Isso tem mesmo. Tinha outra pergunta? Tem. Não, na verdade, só um complemento, porque eu estou escrevendo, inclusive, uma matéria falando sobre a ascensão dos influenciadores no Brasil e a correlação que tem com classe social. E a Virgínia, meio que também já pegando um pouco da sua pergunta, ela na verdade, toda a comunicação dela só é abrangente para a classe C. Então, a classe C é o grande público dela, e se você for fazer um grande levantamento de dados, você vai ver que, infelizmente, é a classe que tem menos oportunidade de estudo e ter inteligência, principalmente financeira. Por isso que, se você for abrir o site dela, é bizarro, assim, parece uma grande 25 de março pintada de rosa. Porque são produtos que ela coloca escrachadamente de R$ 129,90 por R$ 29,00. Assim. Quando você vai fazer uma pesquisa sobre até a forma que ela fala, quando ela namorava, enfim, com o Rezende, não conheço muito dela, fui aprendendo, infelizmente, por todo, né? Todo esse rolê de a gente tem que ficar vendo as coisas dessa mulher aparecerem 24 horas na nossa tela. E, de fato, ela não teve essa grande mancha, porque o público dela não entende que ela tá ali numa CPI por internet. O público dela entende que ela tá lá para falar sobre, enfim, aquela merda, aquela blusa dela, aquela coisa com a palavra. E foi o papo entre o público dela. Foi a blusa da filha dela e o copo da Whipping que eles queriam da CPI da Beth. E a classe política, a Ana trouxe um pouco isso, tem uma reputação que não é positiva. Então, isso também gera um debate ali. Eu, por exemplo, eu sigo a Virgínia, né, no Instagram, mas sigo porque eu sou uma pessoa de comunicação. Assim como eu sigo a Virgínia, eu tenho que... E meu marido fica, mas você segue a Virgínia? Eu falo, sigo, porque eu vejo comportamentos. Então, eu sigo algumas pessoas que não necessariamente gosto, enfim, mas justamente para sair da minha bolha. É um pouco de ver o outro lado. Então, eu faço isso para tudo como pessoa de comunicação. Então, né, você tem outras formas de ver, né, muitos estudos e tal, mas eu também dou uma olhada, adoro ler os comentários, vou indo lá, não só dela, mas diferentes perfis aí. Comentário é uma delícia. É delícia. As pessoas são muito criativas, eu me divirto muito. E os influenciadores, eles abrem uma nova frente para a nossa profissão por isso, né?
porque eles misturam uma coisa que é paixão, né? Então, que antes, a gente comenta muito aqui, na verdade a gente faz muitos eventos sobre esporte também, e esse é o grande que de falar de futebol, por exemplo, né? Porque é um mercado que o consumidor é um torcedor, ele não vai mudar de time e torcer para o concorrente porque o time está ruim, né? Então, o influenciador carrega um pouco disso também. Ontem mesmo eu estava vendo o jogo da NBA, da final da conferência, na ESPN, e o Neymar estava com uma live do Neymar. Para falar de basquete, né? E aí você olha e fala, o que ele tem a ver e tal? Ah, mas é só porque ele é famoso, e por mais que ele esteja queimado em várias coisas, com várias pessoas e tal, ainda tem um fanbase fortíssimo dele, que chama muita audiência, e tem tudo a ver com o que ele estava falando, que o público dele não sabe exatamente qual que é o problema, e não quer saber, né? Então ele quer gostar do Neymar, e ele está ali gostando do Neymar, e os negócios vão girando em torno disso, né? Eu queria fazer uma outra pergunta agora sobre inteligência artificial, e começar com você mesmo, Paula, para saber se isso hoje, a gente tem falado muito de inteligência artificial e como isso tem evoluído, mas nas empresas isso ainda é incipiente em algumas, outras já estão com bastante tecnologias pagas em exercício. Mas queria saber, para você, na Vale, na sua rotina, você usa bastante inteligência artificial, ela já influencia muito o seu trabalho nesse sentido de monitoramento e tal? Bom, inteligência artificial ainda é uma questão bem delicada dentro das empresas por conta, né, da segurança de informação, enfim. Então, dentro da empresa mesmo, a gente usa a ferramenta Copilot, que é por utilizar o Office 365. E aí a gente vai trabalhando com alguns estudos ad hoc um pouco nesse estágio. Onde a gente tem utilizado bastante inteligência artificial tradução, e aí a gente coloca uma supervisão humana para enfim, né, fazer ali, terminar, né, a tradução. A gente tem utilizado bastante em produção de vídeos internos, tanto para fazer locução quanto para fazer mesmo o vídeo. A gente tem utilizado em análise de releases, né, em imprensa. E para dados mesmo, a gente precisa ainda avançar um pouquinho mais. A gente utiliza isso no monitoramento, porque Vale, gente, é um nome muito genérico. Então, para você capturar isso, para você taguear isso, enfim, vem muita sujeira, né, no monitoramento. Então, essa primeira análise, ela é feita com inteligência artificial, mas a gente ainda não avançou para outras camadas, como geração de alertas, enfim, outros tipos dentro desse monitoramento. Ainda precisamos caminhar para isso. Ainda tem uma questão muito de uma dependência de pessoas mesmo para trazer uma contextualização. Por ser genérico, né? Então eu preciso separar um pouquinho, que às vezes é o olhar humano, às vezes é também a ironia, que muitas vezes passa despercebida ali pela inteligência artificial. Então ainda tem um pouquinho desse cuidado, dessa interação humana dentro ali de dados. E o que a gente tem feito como estudos ad hoc, um pouco, que usa bastante inteligência artificial, mas aí não é numa rotina, todo mês eu utilizo, mas que para a gente tem servido bastante, para identificar um pouco esses clusters que falam sobre a Vale espontaneamente. E muito nessa análise de vídeos e imagens, que hoje a gente também tem de deficiência dentro das nossas ferramentas para capturar um pouco imagem e vídeo, que é alguma coisa que a gente precisa avançar. Então a gente tem feito estudos específicos com fornecedores, com parceiros que trazem um pouco isso, e a gente utiliza bastante para entender um pouquinho mais o cenário sobre a Vale. Paula, só aproveitar a deixa dela, você falou sobre análise de release, né, com o uso da IA. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Sim, a gente, na verdade, né, o que antes ficavam analistas de imprensa lendo release para ver qual é o tom da mensagem, como é que foi falado sobre a empresa, foi bom, não foi bom, quais foram as perspectivas. Hoje a IA traz isso com bastante rapidez e agilidade, então é uma redução de tempo de 8 vezes nessas análises, e aí a gente faz uma supervisão, não é que está dado, né? E outro, o uso da inteligência artificial nessa prática
É diferente do que a Ana trouxe, que eu faço uma pergunta e a inteligência artificial vai tentar me dar uma resposta, não sei se a fonte é confiável ou não. Não, eu estou ali com um dado que é um fato. Então, eu consigo comparar o que a matéria trouxe com o meu release, por exemplo, o release que eu coloquei, quais foram as diferenças, o que deu, né, exatamente o que eu coloquei. Se tem algum fato que não é tão verdade, mas aí a gente sobe e consegue comparar com um histórico gigante que a gente tem dentro de casa. Então, a gente Gisele, isso deve influir muito no seu trabalho, né? Eu imagino que seus clientes não queiram só dados crus e queiram essa análise que cabe muito às agências, né? Mas como que você faz essa divisão aí para a gente voltar naquela coisa das humanas que a gente falou, né? Tem que ter humano ainda. Tem que ter humano, por isso que eu montei a equipe para isso. Né? Então, essa equipe, ela ajuda muito, ela produz muitos insights, que depois a área de atendimento, junto com o cliente, vamos refinando. Acho que tem sempre um trabalho muito conjunto, né? Agência-cliente, mas uma área que tenha formação para analisar esses dados. Isso muda muito, muda muito. E por não ser de comunicação, traz uns insights muito interessantes. Muito interessantes. Vocês têm mais algumas perguntas? Acho que é mais para a Gisele, porque eu atuo hoje no mercado B2B focado em serviços jurídicos. Eu migrei de comunicação corporativa para serviços jurídicos e a gente tem uma grande dificuldade no setor de legal, de escritórios particularmente, de fazer esse monitoramento usando inclusive a inteligência artificial, porque existem muitas petições, a gente precisa escrever muitos casos, né? E apresentar isso, inclusive, para as empresas que são os grandes clientes, que são os grandes setores. Eu queria entender como é esse desafio de gerenciar uma marca B2B estritamente assim, segmentada, usando essa inteligência, né, de mídia e artificial, até voltando um pouco que a Paula falou de release, a gente tem um monitoramento, por exemplo, dos e-mails dos nossos clientes. Então, o retorno deles para nós, a gente consegue colocar uma coisa básica assim, positivo, neutro e negativo, com base em algumas palavras-chave que a gente identifica que para o nosso setor seria interessante. Mas ainda sinto essa dificuldade de gestão da reputação da marca para o setor jurídico, por exemplo. Então, acho que é mais voltado para quem atende, porque talvez tenha esse olhar, não sei, mais B2B do que B2C. Eu trabalho muito para o B2B. E não vejo diferença do setor jurídico para outras áreas do B2B. A lógica do monitoramento, do pesquisar é a mesma. O que a gente sempre tem que customizar para cada cliente, para cada setor, o que você vai monitorar e como. Mas eu não vejo muita dificuldade, não. Porque você vai monitorar dados públicos, da mídia, das mídias sociais. Você vai... É que mídia social a gente não usa tanto. É mais órgãos realmente públicos. Os órgãos mesmo. São mais órgãos. Porque aí você tem ferramentas que fazem esse monitoramento. Sim, tem. Dos O órgãos. próprio Lexis também tem essa Isso, tem, verdade. Sim. Verdade. Muito na área de compliance, inclusive, né? Eu acho que são ferramentas que vão ajudar a dar dados. Né, para você construir estratégia. Não vejo diferença. No Newsdesk tem diários oficiais, por exemplo. Então, e a gente também tem processos de bases judiciais, Brasil, externo também. Então, mas a sua dúvida é mais sobre o monitoramento ou sobre o trabalho em si, sobre o serviço do seu escritório? Porque eu tenho essa dificuldade, porque o setor jurídico ele tem umas particularidades e também ele não é muito aberto, né, para muitas coisas, como até o trabalho em editoria é diferente, inclusive. Você tem mais facilidades, outras mídias, outras ferramentas para você monitorar. No setor jurídico é muito fechado. Eu nasci com ele fechado, porque eu vim de mundo aberto, eu estou indo para um mundo fechado que quer se abrir. Então, a nossa dificuldade acho que é mais assim, olhar onde a gente monitora, sabe? Além dos órgãos que a gente já faz isso, o que mais a gente poderia fazer dentro do monitoramento e usando a inteligência artificial para esses recursos, principalmente de petições,
Porque fala-se muito sobre Bijolol, mas não é essa a questão. É monitoramento de petições, né? Como melhorar essa conversa com esses órgãos, né? Que também estão lá, alguns estão no século XX. Sim. Então sim, essa sim. é a dificuldade. Já está o século XXI aqui, os órgãos que eu atendo estão no século XX, XIX, né? E os meus clientes, que são grandes clientes que eu não posso falar, mas grandes marcas, estão no século XXII, na verdade. Ah. Então a gente tem essa dificuldade do setor, principalmente o advogado, né? E aí o CEO geralmente é o advogado, de entender essa reputação, esse monitoramento. Acho que é mais assim. Como transpor isso num... Você sabe que essa minha inspiração de montar a área, de ter as profissionais de biblioteconomia, veio de um rapaz que trabalha comigo, que é casado com uma profissional de biblioteconomia que trabalha num escritório de advogados. Sim. Exatamente para isso. Ela cuida da gestão da informação, da indexação, para alimentá-los. E o que ela diz é que fácil não é. Por quê? Porque muitas vezes você vai ter a resistência do público. Sim. Né? Não é um público fácil. É tão difícil quanto o médico. Então, cada um com as suas características, né? Mas é interessante. Não sei se ajuda, mas, por exemplo, semana passada eu fui ao LinkedIn. Fui conversar com o pessoal lá, trocar ideias, conhecer e tal. E é muito interessante quando você ouve eles falarem a importância que eles dão às pessoas. Então, eles vão sempre olhar páginas de pessoas físicas e não pessoa jurídica. Então, por quê? Porque ele quer dar destaque às pessoas. E mesmo a área de editoria do LinkedIn, ele cria pautas a partir de pessoas, diferente da grande imprensa, que cria pautas a partir de empresas e as pessoas são personagens das matérias. O LinkedIn não, a parte editorial é toda em cima de pessoas. Então, quanto mais o perfil das pessoas estiver bem trabalhado, com ações efetivas, né? Conteúdo, curtir, comentar, compartilhar, ajuda muito a marca. No mundo jurídico isso é muito usado. E qual o problema? Não pode citar marca, não pode citar cliente, não pode, ele vai falar das ideias dele. É isso, né? Pessoal, você tem uma pergunta? É um gancho super rápido aqui no Tá bom. LinkedIn. Eu observo a crescente de importância que o LinkedIn vem fazendo na nossa narrativa, na trajetória da reputação, né? E vem crescendo muito os influenciadores de LinkedIn, né? Essas pessoas que trazem os artigos, os comentários, e isso vai dando uma replicabilidade gigantesca. E a gente enfrenta muito até a oportunidade quando a gente está discutindo com as nossas agências, né, com os nossos stakeholders, qual a repercussão daquela notícia? E acaba vindo só veículo de imprensa. E a gente, mas e o LinkedIn? Você tem ali grande top voicers com mais de 100 mil seguidores, só que por ele não ter colocado uma hashtag, tagueado a marca, ninguém vê. Como que a gente vai evoluir isso? Como que vocês enxergam o mapeamento do LinkedIn nessa importância de reputação? Porque ali a gente tem grandes executivos e pessoas olhando ali realmente o que está sendo falado, né? E o algoritmo, que se você comenta, ele vai aparecendo. O algoritmo é diferente do LinkedIn. Hoje é uma API super fechada, que não consegue capturar quase nada. Então é no humano mesmo que você vai ter que ficar fazendo a gestão um pouco do que é postado, tanto pelas pessoas quanto pela companhia. O LinkedIn hoje é a principal plataforma B2B, né? Então é a rede social. Ela não atinge todas as camadas ainda, né? Então, até falando um pouquinho da Vale, né? Que a gente tem uma dificuldade enorme de desdobrar informação para todos os funcionários da companhia, tem uma camada ali que não está no LinkedIn e que não estará tão cedo no LinkedIn. Não é o perfil, eles estão no YouTube, então vai até uma camada, mas ela é super boa e tem que acompanhar. E cada vez mais o que a gente vê é a tendência, não só de LinkedIn, mas de redes sociais como um todo, é a influência por meio das pessoas e não das marcas. Então é um movimento que as marcas precisam acompanhar
de trazer seus executivos e suas pessoas para construírem essas narrativas sobre a empresa e falarem o que está acontecendo, enfim. É um movimento impulsionado, acredito, pelo LinkedIn, mas que você começa a ver isso transbordando para outras redes, né? E na Vale, o LinkedIn é gestão de RH ou de comunicação? De comunicação. A gente É um dilema, sempre é. Na verdade, lá a gente tem 2 contatos, então o RH tem contato com o LinkedIn, justamente pelo trabalho de marca empregadora, precisa ter o contato, mas a gestão ela é centralizada na comunicação. Tá? Deixa eu fazer um comercial para o LexisNexis. Não sou paga para isso, mas é muito importante. Não tem, a API do LinkedIn não permite monitoramento. Tá, de repente vocês vão falar assim, eu tenho um fornecedor que ele faz isso. Se assegurem de que isto é correto, de que não é um trabalho, eu não sei como dizer, mas é um trabalho paralelo. Porque quando a mídia social, a rede social, pega esse robô fazendo isso, que não é lícito, a empresa que está fazendo isso é penalizada e quem compra o serviço dessa empresa também é. É uma gestão de reputação, né? Um risco de imagem. Então, tem que ficar muito atento à seriedade dos prestadores de serviço na coleta dos dados, no fornecimento de dados. Então, pesquisem muito isso sobre a credibilidade, porque pode ser um risco reputacional muito grande para a marca. E alguns dados o LinkedIn passa também, tá? Passa. Então, ter um relacionamento próximo com eles, para que eles até deem sites para vocês e avaliem um pouco, super saudável. Eles são bem abertos, então é bacana ter essa troca com eles. Sim. Pessoal, a gente já chegou no nosso horário aqui, queria agradecer muito a presença de todos vocês já, e passar para vocês fazerem seus destaques finais aí, rapidamente. Gente, eu acho que o mais importante que tem que ficar desta manhã é que sempre é possível trabalhar com dados. Século 21. Parece uma bobeira, a gente já tem 1/4 de século vivido, mas, às vezes, quando se fala em comunicação, a gente tem muito raiz no século 20. E continua usando as mesmas lógicas, os mesmos princípios, e as coisas mudaram. E os dados hoje, dados é quem vão direcionar tudo. É possível. Agora, custa caro. A ferramenta custa caro, as pessoas que trabalham com isso são pessoas selecionadas, então não é uma clipadora, não é isso. Mas é um investimento seguro. Entendeu? Não é uma despesa, é um investimento que você faz na marca. Então, acho esse o principal recado desta manhã. Dados, eles existem, são confiáveis, são ponto de partida, não é ponto de chegada. Eles demandam ainda muito da inteligência humana, mas isso é o investimento mais seguro que você pode fazer para a sua marca. Esse seria o meu recado. Obrigada novamente, só por terem, né, disponibilizado aí a agenda para estar aqui, para a gente ter essa troca. Obrigada de novo, Alberge, Gisele e Ana. E acho que tem 3 coisas que eu queria que percorreram aqui um pouco a nossa conversa, né? Que não é só medir, é importante que a gente haja, que tenha ações efetivas. Porque senão a gente fica só monitorando o dado o tempo todo, e não, ele é bom monitorar, mas se a gente não fizer alguma ação, a gente não vai conseguir colher esses resultados diante dos nossos objetivos de negócio. O outro é, mais do que medir, que a gente falou, que hoje a gente lida com uma quantidade enorme de dados, é importante a gente medir certo. E o medir certo tem a ver com os nossos objetivos de negócio. Então, você tem clareza de quais são os seus objetivos, porque o dado está ali, mas você realmente precisa utilizar aquele dado, é ele que vai te dar o direcionamento para onde você tem que ir, né, te ajudar a dar pistas sobre isso.
Então, é super importante que você faça uma curadoria, faça uma seleção e veja quais aqueles você vai escolher para atuar. E a terceira coisa é que a gente cada vez mais precisa sair dessas métricas autorreferentes, que só dizem sobre a empresa, e verificar o que é relevante para as pessoas. São elas que vão trazer para a gente as informações mais precisas e dar o caminho que a gente tem que trilhar. Então, acho que são esses os 3 recados principais aqui sobre dados, enfim. E estou super à disposição, se alguém quiser procurar depois para falar, enfim, pode também mandar mensagem. E o último recado é, a Ana vai compartilhar, acho que o e-book sobre inteligência artificial, e é bastante legal ver ali algumas dicas bacanas para a utilização de inteligência artificial, acho que super vale. Sim, tá bem legal mesmo. Bem bacana. Tá bem legal, acho que a gente falou de alguns exemplos que a gente colocou no e-book também. E complementando um pouco do que você falou, Paula, tem uma frase que é: parta da visão para buscar as ferramentas e os dados. Então, não vai correr atrás de ferramenta, dado, se você não tem a visão. Então, é importante definir essa visão, né? E também, acho que esse processo, né, é um processo longo, é um processo que tem um sentimento de FOMO também muito grande, de a gente estar atrás. Eu acho que está todo mundo no mesmo barco, sabe? Acho que faça um exercício de, poxa, onde é que a gente está aqui? Como é que eu chego ali no prescritivo, né? Como eu chego no preditivo? E só de fazer isso já é um passo super importante. Então, contem com as pessoas, com as trocas, com as empresas que já estão um pouco mais avançadas, enfim. Eu acho que isso é importante também, né? E também as empresas estão aqui, as ferramentas também estão para ajudar e catalisar esse processo, né? Que é bem árduo e bem complexo também. Obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal.